Oi, minha gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao segundo podcast Escolas do Futuro. Meu nome é Aline Almeida, faço parte da equipe e hoje eu trouxe uma convidada mais que especial. Se apresenta pra gente, Alana. Olá, você que está aí nos assistindo, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou professora Alana Carvalho, eu sou professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do estado do Ceará, mais especificamente ali no campus Horizonte. Então, eu sou professora dos cursos de formação de professores, dos cursos de licenciatura, e também, atualmente, atuo como diretora, como gestora de ensino nesse campus, né? Mas, eventualmente, por aí você já deve ter me visto, né? Pelo Instagram, pelo YouTube. Eu estou por aí, pelo Brasil, conversando um pouquinho com os professores nesse momento tão delicado, né? Nesse momento tão disruptivo para todos nós a respeito das tecnologias, do ensino, enfim. Então, eu sou essa daí que você vê também pelas redes sociais, assim. Bem comunicativa, gosto muito de conversar, adoro falar sobre educação. E desde já também agradeço o convite da Aline, viu, Aline, aqui para o Por Escolas do nada. Futuro. É muito bacana a gente poder ter um lugar, ter voz, ter, inclusive, possibilidade de levar realmente um conhecimento mais embasado, conhecimento mais evidenciado, né, no meio científico. Então, é admirável a ação de vocês e me sinto lisonjeada de ter sido escolhida, convidada para participar desse podcast. A gente que agradece a sua disponibilidade. E o Escolas do Futuro é justamente isso, um espaço para a gente falar sobre educação e dar voz a vocês, professores, que querem receber conteúdo, que querem produzir conteúdo, porque a gente só vai conseguir fazer com que uma transformação na educação aconteça se pudermos passar informação para quem está dentro de sala de aula, né? Mas, já entrando um pouquinho dentro do tema, hoje a gente vai falar sobre ensino híbrido. Alana, o que raios é ensino híbrido? Vamos lá, né? O ensino híbrido, ele é um formato de ensino que foi viabilizado pelos pesquisadores e professores lá nos Estados Unidos, que lá eles trouxeram a conjectura de combinar situações para uma aprendizagem. E uma aprendizagem que muitas vezes o próprio aprendiz ele tem algumas demandas específicas de tempo, de espaço. Então, o ensino híbrido ele é um formato de ensino em que várias metodologias podem estar dentro dele. E ele vem, obviamente, né, do blended learning, que é a aprendizagem combinada que eu acabei de mencionar. Então, não é o professor pensar assim, né? Ou o aluno, ou o pai do aluno, né? Pensar assim, é uma parte em casa e uma parte na escola. Não, Uhum. não simplesmente. O ensino híbrido, ele detém de duas variáveis que são tempos e espaços. Então, não necessariamente o ensino híbrido ele ocorre em casa e na escola, ele pode ocorrer na própria escola, em diferentes espaços da própria escola, pode ocorrer em espaços que são próximos à escola, que são espaços educativos, pode ocorrer na casa do aluno, então isso vai depender muito de como o ensino híbrido ele é estruturado e também os tempos, né? O tempo que é controlado pelo professor, o tempo que é de autonomia do estudante. Então, o ensino híbrido ele tem esse combinado de tempos e espaços para, e a finalidade, gente, é a mesma do ensino convencional, que é realmente termos uma aprendizagem e uma aprendizagem significativa. Então, as pessoas dizem, o ensino híbrido, ele é o ensino da modernidade. Na verdade, desde os anos 80, aqui no Brasil, a gente vem lutando para que o conceito de ensino ele seja realmente observado dentro de todas as suas nuances, dentro de todas as suas perspectivas de conteúdos diferentes, metodologias diferentes, aprendizagem como centro, mas infelizmente a nossa cultura ainda prevalece de achar que o ensino é apenas a transmissão de alguma informação. E aí o ensino híbrido brilha aos nossos olhos porque ele une, na verdade, novas tecnologias, novas metodologias, demandas contemporâneas
E isso faz com que a gente ainda mais engrandeça realmente o conceito de ensino, né? Mas eu sempre digo para os professores, e eu gosto de deixar essa dúvida esclarecida, viu, Aline? Não é só o ensino híbrido que vai cuidar dos objetivos, dos recursos, das metodologias, não. É qualquer ensino. Sim. A gente, infelizmente, carregou um conceito de ensino que, de fato, não é o didaticamente mais correto, eu posso dizer assim. Uhum. Exatamente. E uma coisa que você falou que eu achei legal é que o ensino híbrido ele vem, mas ele consegue abraçar também outras ferramentas, outras tecnologias. Tipo, é como se ele estivesse chegando com os coleguinhas dele, falando assim, ó, eu posso fazer isso, mas eu também consigo trazer uma galera que também pode fazer isso, 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 isso. E me fez lembrar quais são os tipos de ensino híbrido que a gente pode encontrar. Tem diferença ou tipo é um só? Como é que é? Então, o ensino híbrido, ele possui, né, alguns pesquisadores categorizaram ele em modelos disruptivos e não disruptivos, ou modelos enriquecidos com tecnologia. Então, essa tipologia do ensino híbrido é justamente metodologias que vão sendo utilizadas pelos professores nos mais diversos contextos, com ou sem tecnologia, em espaços diferentes da escola ou não, e essas metodologias elas vão engrandecendo o repertório dessa dita aprendizagem combinada. Então, eu sempre trago isso, né? A gente não tem uma receita. Não tem uma receita, porque você pode muito bem, no modelo flex disruptivo, você pode trazer o seu currículo para o aluno escolher ter o itinerário dele formativo. Mas será que a tua realidade comporta isso? Então, o ensino híbrido, a sua essência é justamente estar contextualizado com uma dada realidade. Então, obviamente, eu espero ver isto publicizado. Aqui no Brasil, nós teremos vários tipos, né? Nós teremos várias metodologias de ensino híbrido que estejam aí realmente convergentes com a nossa realidade, que a gente não possa simplesmente pegar um modelo, aplicar e, estou fazendo ensino híbrido. Na verdade, a gente tem que ir para a essência do conceito para entendermos isso. Então, os modelos disruptivos, que são, eu sou fã, obviamente, né? São justamente os modelos que trazem toda essa cultura renovada, essa visão da aprendizagem como foco, essa visão de que o professor não é o centro nem o detentor do conhecimento, a visão de que tem que ter a construção do conhecimento, que o aluno pode controlar seu tempo, que o aluno pode se autorregular dentro do processo. Então, eu sou muito favorável a esse modelo, mas sei que muitos currículos, né, em muitas instituições, sejam elas da educação básica ou da educação superior, ainda não tem essa flexibilidade, ainda não tem esse tom realmente voltado para uma aprendizagem mais autônoma, mais autorregulada. Creio que os alunos aprenderam muito isso durante essa pandemia, né? O que é a autorregulação e a necessidade da autorregulação, né? Sim, e o bacana é que o ensino híbrido, como a gente estava conversando antes, ele abrange as metodologias ativas. E metodologia ativa tem como foco principal colocar o estudante como sendo protagonista, autodidata, entre aspas, do próprio ensino, sabe? Dele conseguir e dele correr atrás da sua própria aprendizagem, do seu próprio ensino. E uma dúvida que eu tenho, Alana, existem diferentes termos, as pessoas costumam confundir ou não ensino híbrido com outras palavras? Com certeza, né? Tem alunos que chegam e dizem assim para mim: a gente escolheu a nomenclatura ensino remoto no IFCE, mas em outros institutos eles escolheram a nomenclatura não presencial, né? Atividades à distância. Né? E aí teve um aluno que chegou e falou: professor, olha, eu não estou gostando dessa educação à distância. Aí eu chega junto aqui, vamos conversar um pouquinho sobre o que é educação à distância, EAD, que está normatizada e legislada dentro do nosso Sistema Nacional de Educação, e vamos conversar um pouquinho sobre o que é esse formato de ensino, que nós vamos chamar de ensino emergencial, que está sendo à distância. São duas coisas diferentes, porque veja só, e aí quando eu faço essa fala para o aluno, eu faço também para o professor, né?
Olha só, quem foi o professor que tinha uma equipe de suporte para pegar todo o seu conteúdo, desenhar num e-book, desenhar num módulo virtual, trazer aí uma configuração lúdica de diagramação? O que tinha uma equipe por trás? Ninguém, porque a gente não trabalha com a educação à distância. A gente trabalha com o ensino presencial. E aí, as tecnologias, elas foram a mediação necessária que nós precisávamos ter nesse momento para chegar até o aluno. Mas o aluno não estava preparado, nós não estávamos preparados, completamente diferente da educação à distância, que ela já vem robusta, ela já vem com a biblioteca virtual, ela já vem com a equipe multiprofissional, ela já vem com o servidor máquina, tá? Que acopla aí vários IPs, que ninguém toma ali a conexão do outro. Então, a educação à distância, ela tem toda uma performance, né? Ela tem toda uma conjuntura para, de fato, ser execuível completamente à distância. O nosso ensino remoto, né? Que aí pode chamar ensino remoto, atividades pedagógicas não presenciais, ensino não presencial, enfim, todas essas nomenclaturas vão cair no mesmo, na mesma fundamentação. Esse ensino desse período de pandemia, ele é um ensino essencialmente que traz a cultura que nós já vínhamos utilizando de ensino lá na escola. Então, se eu era um professor que passava as quartas expondo para os meus alunos um determinado, eu vou continuar sendo esse professor. A diferença é que eu vou ou gravar ou eu vou utilizar ali a sincronicidade de uma plataforma em que os meus alunos estejam me ouvindo. Mas aí, o que aconteceu? Os alunos diziam, não tenho conexão, não tenho internet, não tenho equipamento, e o professor fazia o quê? Né? E agora, meu Deus do céu, botava a mão na cabeça, né? Aí, esse contraponto, né, infraestrutural dos nossos estudantes, ele foi um contraponto muito pesado para a gente poder refletir sobre como faríamos atividades síncronas e assíncronas. E outro ponto também foi justamente a participação do estudante. Então, os estudantes que não tinham internet ou que não tinham internet suficiente, eles faziam o quê? Eles desligavam as câmeras ou eles não participavam de uma forma mais qualitativa por conta da sua conexão. Ficavam caindo, a gente não conseguia ouvir o áudio, ficava travando, etc. Então, a gente notou, né, todos os professores notaram essa participação muito falha dos estudantes. E aí, é muito engraçado isso, né? Porque, imagina só, pense agora, né, a escola presencial. E aí o professor, ele tá ali falando, ele tá vendo todo mundo. Aí o professor que faz essa fala informativa e chama isso de aula, ele quer fazer a mesma coisa com o uso da tecnologia. Só que ele não tá vendo todo mundo. Ele não sabe se realmente todo mundo tá ali. Então o professor perde o controle. Então esse foi um outro contraponto que a gente precisou lidar, que é o professor não é o controlador da situação. E aí a gente cai em algo, numa concepção que a gente já deveria ter antes, que é o nosso ensino, ele não serve como fim. O nosso ensino, ele é um meio para que a aprendizagem aconteça. Então, existe essa diferenciação. E aí algumas pessoas, né, travam comigo um debate, né? Eu já travei alguns debates por aí. Alana, mas isso que você está falando não é ensino remoto. Eu falei, peraí, o que é ensino para você? E aí eu entendi que para esse professor, ensino remoto não era o que eu estava falando, porque a concepção dele de ensino estava completamente relacionada à transmissão da informação. Tem uma pergunta que sempre fazem quando trazem as tecnologias à tona e perguntam, as tecnologias vão tomar o lugar do professor? E aí eu brincando eu sempre falo, né? Depende. Se o professor quiser ser um Google, sim. Se o professor quiser ser um mediador da aprendizagem, jamais. Então, é a postura do professor que vai revelar o tom desse conceito de ensino que nós estamos vivendo. Então, são elementos, sabe, Aline, que ou a gente vira a chave, sim, ou a gente não vira a chave, fica parado
e todo mundo passa por nós. Exatamente. Então, a nossa postura docente tem que ser realmente uma postura muito esclarecida. E eu não vou fugir da postura discente, não. O aluno, ele tem que entender o que a instituição vai lhe oferecer, quais são seus direitos, quais são seus deveres, qual que é o seu papel naquele processo. Porque, como você bem falou, é por isso que a metodologia ativa, ela combina muito com o ensino híbrido, por conta do protagonismo e autonomia do discente. Porque, justamente, eu não posso, Aline, abrir a tua cabeça, né? Eu não posso mexer nos teus neurônios, nas tuas sinapses. Não posso. Não tem como, né? Mas quem que faz isso? Você. O que é que eu posso fazer? Estimular. Eu posso propor situações em que haja essa movimentação neuronal para que realmente aconteça a aprendizagem. A aprendizagem, a dona e proprietária da sua aprendizagem é você. Sim. Então, é por isso que a gente tem que ter essa visão de que a gente não pode controlar tudo. Na verdade, a gente tem que diagnosticar, entender aquela situação para que a gente possa, com muito embasamento, agir sobre ela. E isso é um cenário completamente diferente do que muitos professores ainda estavam vivendo na escola, né? E o engraçado é que, tipo, na sua fala, a gente consegue perceber que é algo muito além do termo ou de como aplicar. É algo que vem realmente lá do ensino, da transmissão do conhecimento, sabe? Porque tecnologia por tecnologia a gente sempre teve. A caneta um dia foi uma tecnologia, um Sim. papel foi uma tecnologia um dia, sabe? E isso não se altera só porque a gente tem eletroeletrônicos hoje em dia, entende? Então, eu acredito que esse conceito de ensino é algo que tem que ser mudado primeiro para eles conseguirem aceitar que, tipo, tem alguma coisa diferente aqui. E a gente entra muito no papel do professor, né? De que antes ele era um transmissor do conhecimento, né? Ele se colocava à frente dos alunos, falava, o aluno ficava sentado como uma esponjinha, só absorvendo, absorvendo, absorvendo. Só que, tipo, se a gente for olhar na pirâmide da aprendizagem, ninguém aprende nada sentado, só escutando, né? As pessoas Não. elas têm que colocar em prática aquilo, elas têm que debater, elas têm que argumentar, participar, querer aprender, que isso é outro ponto muito importante. Não adianta nada eu me esforçar, fazer 1 milhão de coisas, bolar 1 milhão de planos, sendo que o aluno não quer aprender. Eu só vou ensinar alguém uma determinada matéria, um determinado ensino, a partir do momento que aquela pessoa quer aprender, sabe? E como estimular isso no aluno, ainda mais nesse período que a gente vive hoje, nesse período de pandemia. A discrepância, né, dos alunos vai ser maior ainda. Se antes a gente já tinha um estudante que entendia mais, outro entendia menos, isso vai ser maior ainda, porque teve alunos que conseguiram acompanhar, e aqueles que não conseguiram. Como é que fica isso? Como é que o ensino híbrido pode conseguir vir e auxiliar nessa realidade que a gente se encontra, Alana? Então, duas coisas, né? Uhum. A primeira, você perguntou como que o ensino híbrido pode ajudar, né, nessa discrepância e como que a gente pode estimular o aluno a aprender. Uhum. E aí, dentro do ensino híbrido, quando eu faço essa fala e essa formação, eu trago um dos elementos pedagógicos que é a avaliação. E a gente precisa mudar a cultura de ensino, de aprendizagem e, consequentemente, também a de avaliação. Uhum. Então, a avaliação, ela deve ser um mecanismo, uma ferramenta que a gente coleta dados, a gente analisa esses dados para poder intervir sobre eles. E eles são dados relativos às aprendizagens dos estudantes. Então, quando só eu, professor, tomo conta disso, eu responsabilizo isso apenas para o meu papel, eu tiro a oportunidade do estudante ele também se corresponsabilizar desse processo de aprendizagem. Então, o ensino híbrido ele traz como uma perspectiva a mudança da cultura de avaliação e muito fortemente vários autores eu também trago a defesa da autoavaliação. Então, quando o aluno, obviamente que precisa de todo um caminho, e aí eu já trago como que eu estimulo o meu aluno a aprender. Eu preciso trazer para ele uma consciência a respeito do que é a aprendizagem, do que ele vai aprender ali, do que aquele curso vai formar, para que ele está ali, qual que é a função da escola. E isso não é simplesmente exposto.
isso é construído para que realmente vire uma cultura. Então, precisa ter a conscientização para que vire uma cultura e para que todos os elementos realmente façam sentido. Então, eu exponho informações sobre o curso, pergunto as expectativas do meu aluno, pergunto por que ele está ali. Eu sei, professor, que você está pensando já nas respostas, né, de muitos jovens que não querem estar na escola ou que não querem, né, essa padronização de rotina e acabam dando respostas assim que são verdadeiras falácias, porque quando você está com um jovem, né, vou pegar logo do ensino médio, que é aquela fase de transição entre a adolescência e a vida adulta, ali hormônios estão submergindo, né? Então, quando você traz essas interrogações no grupo, né, muitas vezes aquele aluno ele responde não por ele mesmo, mas para que ele seja aceito no grupo em que ele está ali naquele momento. Então, até disso, o professor tem que entender, psicologia do desenvolvimento, para que ele possa atuar de uma forma realmente de mediador, né? Que ele medie aqueles conflitos que às vezes são conflitos externos, que são externalizados, né? Internos, que são externalizados, e que fazem ali aquela manobra, né, muito radical que o professor tem que fazer assim tipo aquele, né, Matrix, né? Ele tem que se sair assim para não pegar nele, porque o negócio vai pegar fogo ali naquele momento, né? Porque você discutir a função da escola com jovens adolescentes é aventura pura. E aí, essa questão de motivar o estudante à aprendizagem, o primeiro passo é esse, de conscientização. E isso não é da noite para o dia, isso não é expondo para o aluno para que ele está ali, por que ele está ali, não. O aluno ele tem que se conscientizar para que ele mesmo possa atribuir aquele processo a sua desenvoltura ativa, a sua participação, a sua corresponsabilidade. Então, a autoavaliação, ela também é uma forma de trazer para o estudante onde que ele precisa melhorar, em que caminho ele está em determinada competência, em determinado conteúdo, como que ele pode buscar outras fontes, outras estratégias, né? Então, eu tenho alunos que eles dizem assim, alguns, no início, eles disseram para mim assim, professora, isso no ensino ainda no presencial, né? Eles diziam assim, professora, eles diziam muito tímidos, professora, eu também assisto uns vídeos, sabe, que tem no YouTube, do assunto tal, do professor tal. Eu falei, nossa, que massa, cara! Muito bom você fazer isso. Aí o aluno travou, né? Ele ficou, olha, eu acho que ele esperava que eu chamasse a atenção dele, dizendo que não, que ele tinha que aprender na sala de aula, com o professor fulano de tal, né? E aí, veja bem, as tecnologias, elas servem justamente para a gente entender as nossas estratégias, entender o nosso perfil, entender como que nós somos realmente, verdadeiramente, assim, chamados a atenção para que a gente possa, de fato, aprender. Porque você pergunta, né? Eu estou na escola só porque minha mãe quer que eu vá. Não, meu querido, você está na escola. E aí eu chamo e puxo, né, a orelha da escola, porque você está na escola para aprender a respeito de afetividade, a respeito de procedimentos, a respeito de conteúdos que foram construídos ao longo da história da humanidade, que hoje nos servem para uma vida melhor, para uma sobrevivência muito mais qualitativa do que simplesmente uma subsistência. Então, existe esse panorama filosófico de valores que muitas vezes a escola se perde, né? Porque ela está atrás de uma avaliação externa, ela está atrás de um ranking, ela está atrás de alguma coisa, e quando ela se perde nesse caminho, quem que se perde junto? Um aluno. Né? Então, aí são conjuntos que a gente precisa administrar de diferentes atores que vão auxiliando uns aos outros. Então, quando o aluno... Gente, ai meu Deus, meu sonho de consumo. Já tenho alguns assim. Então, quando o aluno ele puxa a agenda da disciplina, ele vê o que ele tem que fazer, ele faz o que ele tem que fazer, ele faz a mais do que ele tem que fazer, ele procura o professor para tirar dúvida que não é relativa à logística da disciplina, mas relativa a um conhecimento, um conteúdo ali que sobrepõe-se à disciplina, que vai além da disciplina.
Cara, eu fico assim, eu fico eu não tenho nem palavras, eu fico até cansada, né? Eu fico muito emocionada quando o aluno escreve um WhatsApp para mim. Eu sou dessas, eu liderei no WhatsApp. Fazer o quê? Quando ele escreve um WhatsApp para mim com uma dúvida que é uma dúvida assim que transpõe, eu falei, caraca, olha só que massa. Tá dando certo. Muito bom. Aí me motiva também como professor, tá? Porque não é só o aluno que tem que estar motivado, não, o professor também tem que estar. Sim. E aí entra outro ponto. Como é que se pode estimular esse entusiasmo do professor que está cansado porque no meio dessa pandemia teve que arrumar e conseguir transmitir uma aula que nunca tinha pegado, sei lá, num celular para conseguir mexer no Google Meet, num Zoom da vida, que está totalmente perdido e exausto. Esses dias para trás eu ouvi uma expressão chamada ressaca de pandemia, que está com essa ressaca de pandemia e não está aguentando mais, está doido para os negócios voltar ao normal. Como é que se pode fazer para estimular também esses profissionais? Eu vou começar desestimulando, né? Que a gente não vai voltar ao normal. Que não existe mais normal, minha gente. Não tem mais como a gente voltar ao normal. Mas, enfim, o fato é que a gente precisa realmente tirar férias, né? Quando o professor tira férias, ele tem que ser desligar mesmo, né? Alana, mas não dá, eu tenho que fazer o planejamento. Eu tenho certeza absoluta, professor, que um pouquinho depois, assim, que já estiver ali no penúltimo dia das suas férias, né, no antepenúltimo, você dá conta disso, cuida suas férias, cuida seu momento de lazer, seu horário de lazer. Tem uma agenda de atendimento, tem uma agenda de atividades que você vai cumprir junto com o seu aluno, ou então que o seu aluno vai cumprir, que você vai ter que corrigi-las. Então, assim, eu uso muito a sala de aula invertida. Já no presencial, eu utilizava. Eu já utilizava no presencial o Google Classroom com os meus estudantes de estágio. Eles não gostavam nem um pouco. Eles queriam me entregar papel impresso, escrito, e eu falava para eles, menino, me faz isso no Google Docs, que eu vou lá e já corrijo, né? Já trabalho no computador, isso vai ser melhor para ti. Houve uma resistência, né? Nenhum professor tinha essa mesma rotina que eu, e aí é uma dupla resistência, né? Porque eles comparam os professores entre si. Sim. E aí eu falei, gente, olha, eu não vou abrir mão da tecnologia, vocês me desculpem, porque vocês têm que saber que as tecnologias, elas são transversais à nossa formação. E vocês têm que aprender a utilizá-las. Eu não vou abrir mão. Eu vou receber os trabalhos, aí pronto. Menina, olha, passou, beleza, eles entregaram. E com o tempo, quais eram os relatos que eu ouvia? Ah, professora, por que o fulano usa igual da senhora? Porque a gente tem que gastar dinheiro imprimindo, tem que ir na house, tem que fazer... Eu falei, ó, cada professor tem a sua metodologia. Agora, dê o toque, né? Faça aí a sugestão, né? Não custa nada. Então, eu sempre utilizei a sala de aula invertida. Então, o Google Classroom te ajuda muito nesse sentido. Eu não estou fazendo propaganda da Google, não, é porque eu uso ele mesmo. Mas qualquer outra plataforma, se tu pega um Padlet junto com o Zoom, enfim, tu consegue, né, dependendo da tecnologia que tu conhecer para poder fazer uso. Então, tu consegue trazer uma videoaula para o teu aluno que vai despertar ali o interesse dele de 10 minutos. O que, Alana? Eu dou uma aula de 60 minutos, como é que eu vou dar uma videoaula de 10 minutos? Você vai colocar ali a exposição do que é essencial, porque, meu querido, o que vai garantir a aprendizagem não são os 10 minutos de vídeo que ele vai assistir, não. Ali vai só incitar a ele pensar sobre aquilo. O que vai garantir a aprendizagem é o fazer dele, é o socializar dele. E aí você precisa muito mais do que simplesmente 50 minutos para fazer uma atividade colaborativa de forma síncrona, que você vai dividir as salas, vai dividir grupos, vai usar um documento de escrita colaborativa, compartilhado, enfim. Então, essa mudança, ela também tem que ocorrer, não só, obviamente, do professor, mas ocorre também conceitualmente para o aluno, né? Porque daí ele passa, opa, eu não vou mais passar 60 minutos só aqui ouvindo, sentado, de braço cruzado.
até mesmo ouvindo o professor e fazendo outra coisa, porque aí a sua atenção ela está desfocada, a atenção é um fator do processo de aprendizagem, tu vai se dar muito mal se tu ficar fazendo isso. E aí o aluno ele tem aqueles 10 minutos que são aqueles 10 minutos muito fortes, muito fervorosos, muito bem editados, para poder depois fazer ali a socialização. Aí o professor, ixi, Alana, mas eu não gosto de aparecer na câmera, eu não sei fazer vídeo, eu não sei editar, eu não sei, eu sei isso, eu não sei aquilo, né? Beleza, professor, não tem problema. A gente tem hoje um aporte público que é muito vasto, né? Tanto você tem aulas que já tem um certo nível de qualidade, que são da educação à distância lá no domínio público, como você tem aulas que são altamente lúdicas no YouTube. Então, se você traz um vídeo, Luna, mas os direitos autorais, olha, você não pode comercializar. Mas, didaticamente falando, para fazer parte ali do repertório da rotina, um conteúdo a mais, complementar, etc., que seja, pode, entende? Então, a gente também tem que ter essa noção dos direitos, né, da legislação, de onde a gente pode pesquisar esses recursos que vão auxiliar a nossa prática de ensino. Aí eu volto de novo. O professor que pensa que o ensino é só transmitir ali o conteúdo, infelizmente, ele vai sofrer um bocado. Por quê? Porque o ensino não é só transmitir um conteúdo. O ensino é você organizar objetivos, metodologias, recursos, conteúdos diversos, é você trazer uma relação de professor e aluno para que realmente exista uma situação intencional de aprendizagem. Então, a psicologia já mostra. A gente não aprende só ouvindo, né? A gente aprende ouvindo, lendo, conversando, pensando, materializando ali, né? Executando. A gente não aprende só ouvindo, né? Então, esse estímulo, ele é um estímulo de via dupla, né? Tanto a escola que diz assim para o professor, ó, você vai ter que abrir sua aula de tal hora a tal hora, como era no ensino presencial. Poxa, aí o professor que se rebole, né? Para poder pensar em como que ele vai estimular ali aqueles alunos que vão passar o dia sentados em frente à tela, né? Os olhos chegam a arder, os meus olhos da noite estão tudo ardendo de tanto tempo de tela. Mas, enfim. Então, a gente precisa de um estímulo, de uma coordenação pedagógica consciente, de uma escola que também pense nessa inovação, de alunos que realmente queiram aprender, né? De professores que vejam as possibilidades que as tecnologias nos trazem, que muitas vezes elas não só nos dão mais trabalho, mas elas nos dão também perspectivas e possibilidades, né? Então, eu acho que a gente precisa entrar nesse terreno com uma clareza e uma abertura, né? Dizer que, ó, eu não sei, mas como que eu posso aprender? Como que eu posso fazer? O que que eu posso colocar lá no lugar? Então, é mais ou menos por aí. E a outra dica, deixa eu falar, Aline. Fique à vontade. Eu não estou lhe pressionando, né, Alana? Deixa eu falar, essa é uma maneira que a gente fala muito aqui um para o outro, aqui no Ceará. É o seguinte, o professor que não gosta de aparecer na câmera, né? Ele não gosta de colocar sua imagem, né? Sua imagem ali. Tem vídeos, assim, excelentes, que trazem um conteúdo sendo abordado de uma forma de animação, em forma de desenho, em forma de podcast, só áudio. Então, assim, tem outros formatos, né? Tem outros formatos, né? Então, pensar como que eu, professora, sou, o que é que eu quero dispor, e aí quais são os formatos e as possibilidades que eu tenho para dispor aquilo que eu, como ser humana, consigo dispor, né? Mas professor não pode ser tímido. Pode sim. Oxi. Professor não é ator, não é atriz, não é youtuber. Professor é mediador da aprendizagem. Aprenda, né?
Então, o professor ele pode ser muito bem tímido, ele não pode querer estar na câmara, ele tem esse direito, e mais do que isso, ele tem muita consciência pedagógica, eu acredito fielmente nisso, para escolher formatos e se instrumentalizar de outros protótipos e ferramentas tecnológicas que possam dar vazão a esse momento de exposição de conteúdo, Sim. sabe? Uhum. Eu creio muito nisso. Isso é uma coisa muito bacana que tira aquele, né, estigma que a gente tem na mente de que a inovação na educação ela só acontece por meio da tecnologia. E não, a inovação na educação, a tecnologia na inovação para a educação, ela vai ser um meio, não a finalidade. Porque a finalidade é transformar o modo com que está sendo transmitido o conhecimento, sabe? É mudar essa chavinha, como você falou lá no início, de mudar a chavinha e falar assim, olha, alguma coisa mudou e eu tenho que mudar o modo com que eu vou comunicar com o meu aluno, o modo como eu vou transmitir o meu conhecimento para o meu aluno, e isso independente se for através de tecnologia ou não, né? Isso é muito bacana, porque a gente percebe que a inovação, ela não depende só da tecnologia, a inovação depende de nós, seres humanos, né? E principalmente no meio da educação. E transformar não somente do professor, mas sim também do aluno, porque como você mesmo disse, tem uma resistência não só dos professores, mas do aluno de início, né? Tipo, você como professor novo está chegando, né, com uma metodologia diferente, o aluno fala assim, por que você está fazendo isso? O outro professor ele não faz, o que você está caçando inovar? Para com isso. Aí quando ele acostuma, gosta, fala assim, por que, que o outro professor não faz que nem você, né? Fica nessa comparação, mas eu acredito firmemente que no processo que a gente está vivendo, uma hora a gente vai conseguir fazer com que boa parte dos professores entendam que essa inovação ela está acontecendo e que eles podem sim fazer parte dela e precisam fazer parte dela, né? E Alana, para fechar, eu queria que você deixasse um recadinho especial para todos os professores, todas as professoras que nos acompanham. Ok, vamos lá. Gente, esse recadinho, na verdade, eu quero trazer à tona também uma questão muito, muito pessoal de cada indivíduo, independente da profissão que ocupe. A nossa educação ela tem vários profissionais, né? Ela tem uma equipe multiprofissional que a estabelece. Mas olhando para toda a nossa sociedade, né, e como nós nos comportamos, como nós passamos por esse momento, estamos passando por esse momento, né? A escola, ela me fez refletir muito sobre o que realmente deve estar no seu currículo. E como a gente se porta diante do outro, diante da dor do outro, diante da perda do outro, diante da lacuna do outro, sabe? Isso precisa ser ensinado na escola. E aí eu não sei como que a gente está dando conta disso também, né? Exemplo, você tem que entregar a atividade hoje, mas eu tenho que corrigir a atividade, você tem que entregar hoje. E aí o aluno acabou de perder o avô, o pai, o aluno passou por uma situação de instabilidade financeira, que até ontem ele não tinha uma cesta básica para se alimentar. Enfim, são tantos problemas, né? Que às vezes uma mudança, uma quebra de paradigma, uma mudança de postura, para que a gente possa olhar para o que é essencial, e aí o essencial eu sempre toco na aprendizagem, né? Às vezes nos custa muito caro percebermos isso, né? O professor que faz isso, que tem essa postura inflexível, muitas vezes ele vai precisar ter essa flexibilidade da escola, porque o professor também fica doente, o professor também perde parente, o professor também tem instabilidade emocional. Todos nós somos assim. Então, não é um profissional, não é uma profissão. Somos seres humanos e todos estamos à mercê dessa mistura de emoção, de sensação, de falta de empatia ou de empatia. Então, a mensagem que eu trago, na verdade, é uma reflexão. Isso tem me incomodado, isso tem me gerado assim muitas dúvidas e também muitas indignações acerca do papel da escola,
né? Eu faço parte das redes sociais, eu estou no Instagram, eu sou ativa, eu vejo os comentários, eu olho os posts de algumas pessoas que eu sigo, e não dá para a gente não perceber, muitas vezes, esse compromisso com os nossos valores humanos, né? E aí eu sempre coloco, poxa, desse comentário, o que essa pessoa quis dizer com isso? E por que eu estou trazendo isso? O que isso tem a ver com a educação? Hoje, a gente trabalha muito mais com as redes sociais. Então, eu respondo um aluno por WhatsApp, eu respondo um aluno por uma linguagem verbal escrita, e eu tenho que ter cuidado com essa linguagem verbal escrita. Eu respondo o aluno ou chamo a atenção de um aluno no meio da aula e eu não sei de fato como que ele está, sob que condições ele está, sabe? Então, isso para mim é muito latente também, né? E aí, quando Lana, mas é besteira você tirar um dia, né? Só flexibilizar ali um dia, uma semana para o aluno entregar alguma coisa e tal e tudo. Isso é besteira. Isso não é besteira. Isso também é aprendizagem. Isso tem a ver com interpessoalidade. Isso tem a ver com inteligência emocional. Isso tem a ver com uma sociedade de relações sociais sadias, de inclusão, né? Não é nem de aceitação, mas é de respeito, né? Respeito. Então, eu sou de uma geração, não sei você, Aline, mas eu sou de uma geração que quando eu saía de casa, minha mãe dizia assim, ó, se a professora colocar um recadinho na sua agenda, quando você chegar em casa, você vai ver, né? Então, o que é que eu tinha na cabeça, né? Obedecer a professora. Obedecer a professora, porque daí, né, com certeza, indiretamente, eu estava obedecendo a regra da minha mãe, né? Mas essa foi a cultura que eu fui criada. Ah, mas sua mãe devia ter ido Era o repertório que ela tinha na época, eu respeito isso. Agora, eu, adulta, se mãe, não faria da mesma forma. Como eu trago também essa discussão de pessoas que estão junto de mim e fazem da mesma forma, eu as coloco para refletir. Isso é educação. Isso é educação. Então, a mudança de cultura que eu falei na primeira resposta, né, da tua pergunta do ensino híbrido, ela não é uma mudança de cultura só da gente aprender o que significa, mas é da gente materializar isso. É da gente respeitar os tempos, os espaços, respeitar a história de vida daquela pessoa. E as tecnologias, elas não devem nos aprisionar, elas devem nos libertar. De que forma? Possibilidades. Possibilidades. Então, a gente vai ter tanta possibilidade daqui para frente, tanto posto de trabalho sendo criado, tantas pessoas que estavam fora do mercado de trabalho e que hoje vêm em condições de estarem no mercado de trabalho, numa posição em que não podiam estar, porque o seu deslocamento geográfico ou até mesmo a sua rotina lhe impediam, e agora a gente vê a necessidade de ter determinados profissionais em diferentes horários e de diferentes formas. Então, tudo isso vai mudar, né? Não é possível que a nossa escola também não mude e que a gente veja que as competências socioemocionais, as competências digitais, todas aquelas competências que estão lá na nossa base, elas são fundamentais para que a escola tome conta, né? Bom, é uma reflexão, não foi um recadinho, não foi muito bem um recadinho do coração, né, Aline? Vamos combinar. Foi uma reflexão, porque, de fato, o meu papel, né, eu sempre faço eu tô abrindo o coração aqui, sério. Eu sempre faço essa reflexão, né? Qual que é a minha intenção? Por que eu estou fazendo isso? Né? E eu gosto muito da verdade. Eu sou fã da verdade. E muitas vezes o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser ouvido para que a gente possa voltar, que a gente possa retornar no nosso próprio eu, na nossa história de vida, nos nossos valores, na nossa filosofia. Para que a gente, voltando-se
para isso que a gente tem de conhecimento, a gente possa externalizar, a gente possa oferecer para o universo, para o outro, para o mundo, né, algo que está muito mais consciente, refletido, que tem muito mais significado. E eu sei por que eu estou fazendo aquilo, né? Então, isso faz parte da consciência humana e, mais do que nunca, a gente precisa de muita consciência pedagógica para esse momento em que a escola, com certeza, vai ser um local, e precisa ser um local, de acolhimento e um lugar de transformação cultural, né? É agora ou nunca. Muito obrigada, Alana, por ter aceitado o convite. Eu fico muito feliz. E que bom que você deixou essa reflexão para colocar algumas cabecinhas aí para pensar no real significado que tem por trás dessa inovação e dessa transformação da educação. E um recadinho para vocês que estão escutando. Nós estamos organizando a segunda semana Escolas do Futuro, onde a gente vai trabalhar justamente o ensino híbrido. Então, fica o convite para vocês, tá? Ó, vai ser do dia 2 ao dia 5 de agosto. E se você não participar, você vai sair perdendo. Porque a Alana vai ser uma das nossas convidadas, já começa por aí. O treino vai ser bom demais. E vão ter outros especialistas maravilhosos. Então, só vai ter coisa boa, só vai ser... Nossa, vai ser incrível. Só participa. A página de cadastro vai estar no link, então fiquem convidados, tá bom? No mais, minha gente, muito obrigada por terem escutado esse podcast Escolas do Futuro e até o próximo